Olá, mestre Paraíso, e voltamos com teoria geral do direito. E já vamos, de início, falar de perguntas que costumam cair em provas e concursos. Primeira pergunta do nosso dia. Acadêmicos e acadêmicas, vocês sabem quais são as características da lei? A primeira característica, não é proibitiva, não é proibitiva. E a segunda característica é descritiva. A lei, por imperativo do princípio da reserva legal, ela é descritiva e não proibitiva. Podemos pegar aqui a referência do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, matar alguém. Isso é importante para manter garantias dos direitos de liberdade, controlar abusos do poder punitivo estatal. Então, a lei, matar alguém. A norma, não matar. Continuem estudando e sempre fazendo anotações no Manual Caseiro de Direito Penal. Esse manual caseiro será a fonte do seu sucesso, eu garanto. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta, com certeza, ela é uma pergunta de banca examinadora. Já caiu em várias provas e concursos, que é como funciona a classificação das leis. É uma pergunta extremamente difícil de responder, mas quando você não está preparado, por isso estamos estudando juntos. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que falar, as leis são incriminadoras. E o que é uma lei incriminadora? São aquelas leis, pessoal, que descrevem os crimes e cominam penas, como o artigo 121 do Código Penal Brasileiro, homicídio, matar alguém. Então se trata de uma lei incriminadora. Mas nós também temos as leis não incriminadoras. Essas leis, elas não descrevem nem crimes e nem penas. É só você, especialmente você que é um policial, que você conhece muito bem o artigo 23, que fala ali, que vem das exclusões das legítimas defesa, exclusão de licitude, onde fala de legítima defesa, estado de necessidade. Então, ali você não tem nada falando de crime e nem de pena. Ali você tem, na verdade, uma forma que o Estado tem de compensar, né? De pegar um fato que é crime, mas aquela sua conduta torna um ato legal, passivo de não ter nenhum tipo de pena ou punição. E estas podem ser permissivas. Então, quando falar de permissivas, você tem que entender que é algo que torna lícito a sua conduta. É uma coisa que a lei permitiu que você fosse lá e tomasse, ou que o agente tomou algum tipo de conduta. Então, nós chamamos de permissivas. Aí você pode usar esses vários artigos que eu falei para você da legítima defesa, ou também o aborto necessário, ou o aborto sentimental. São todos casos de normas permissivas dentro da classificação das leis penais. E nós também temos as finais. O que é uma norma final? É aquela que vai vir dar algum conhecimento, algum esclarecimento de um conteúdo de uma outra norma. Tudo isso é feito num âmbito do direito penal que precisa de algum tipo de acessório. Ah, mas como assim, mestre Paraíso? Imagine, você tem uma lei, mas você precisa de algum tipo de acompanhamento ou acessório para você conseguir entender essa lei. É só você pegar aqui, no caso, a Lei 11.343, a conhecida Lei das Drogas. Para você saber o que é a droga, quais são as drogas que estão ali elencadas, você vai precisar ir em um outro local para saber a definição. Aqui nós temos a Portaria 344, do dia 12 de maio de 1998, que ela foi elaborada pelo Ministério da Saúde. Ela é o quê? Ela é um acessório à lei de drogas. Então, quando nós falamos de leis finais ou leis explicativas, estamos falando de lei que precisam de um acessório para que você consiga elaborar o sistema penal de uma forma que você consiga entendê-lo. Isso aí também nós vamos estudar muito na nossa próxima pergunta, que são a lei penal em branco. A lei penal em branco é um grande exemplo de uma lei que precisa de um acessório, que precisa de algum acompanhamento. Já que entramos na seara, vamos fazer essa pergunta importantíssima. Essa, com certeza, é uma pergunta de banca examinadora. Ela cai em provas e concursos todos os anos pela questão da importância, né? Estou falando aqui do que é uma norma penal em branco. É impossível você
passar aí 5 anos no banco da faculdade, em alguma prova, com certeza vai cair o que é uma norma penal em branco. Quando nós falamos de normas penais em branco, pessoal, você tem que lembrar que você precisa de algum acessório, de algum acompanhamento para que o sistema penal consiga se tornar efetivo. Então, você tem que também saber o conceito de norma penal, né? Então, a norma penal, pessoal, ela faz o quê? Ela descreve o crime, que nós chamamos de preceito primário, e também descreve a pena, que nós chamamos de preceito secundário. Então, normalmente, a norma ela vem cheia, ela vem completinha, ela não precisa de nada, ela já vem pronta. Geralmente a norma vem pronta, como é o exemplo do artigo 121, homicídio, matar alguém. O preceito primário é matar alguém. O preceito secundário é a pena, lá de 6 a 20 anos. Então nós temos sempre preceito primário e preceito secundário. Só que a norma penal em branco, ela tem vários conceitos criados por doutrinadores famosos que, com muito estudo, vão criando várias perguntas difíceis para você passar nervoso na prova. Então, vamos falar mais um conceito, que é o que é uma norma penal em branco ao revés, também conhecida como norma penal em branco invertida. Você vê que os nossos doutrinadores, eles gostam muito de criar conceitos. E os conceitos, e o doutrinador, quando ele fica muito famoso, há uma tendência de um conceito que ele criou cair na sua prova. E você tem que estar preparado. Então, o que é uma norma penal em branco invertida? Quando o preceito secundário exige algum acompanhamento, algum acessório. Toda vez que o preceito secundário exigir um acessório, nós vamos chamar de norma penal em branco invertida ou ao revés. Lembrando que se você pegar lá, matar alguém do artigo 121, qual que é o preceito primário? Matar alguém. Qual que é o preceito secundário? É a pena, de 6 a 20 anos. Então, quando se falar do preceito secundário, que ele precisa de um acessório, de um acompanhamento, nós estamos falando de uma lei penal em branco invertida. Você quer ver um exemplo legal disso daí? Nós temos a lei 2.889, do dia 1º de outubro de 1956, que fala ali dos crimes de genocídio, que é matar, né, ou causar lesão corporal, a integridade física, mental, destruir no todo ou em uma grande parte um grupo, pode ser um grupo religioso, qualquer grupo, um grupo de questão racial. Então essa lei é bem antiga, né, 1956, mas é um grande exemplo de uma norma penal em branco invertida. Temos outra também. Nós podemos falar aqui também da lei penal em branco própria, que ela também vai precisar sempre de um acessório, de um acompanhamento que vem do Poder Executivo. Por exemplo, uma portaria. Nós temos a lei de segurança privada, que é a lei 7.102. Mas essa lei, ela precisa de um acessório. E qual que é o acessório dessa lei da segurança privada? É a portaria 3.233, do dia 10 de dezembro de 2012. Brincadeira memorizar tanta data também, né? Mas essa é uma aula também que eu falo muito sobre essa aula e acabei memorizando também até a data da lei da segurança privada. Bacana, né, pessoal? Tudo isso é uma prática, é você estar sempre estudando. E lembrando, né, que a lei penal em branco, ela é conhecida como lei penal em branco invertida, lei penal em branco ao revés e lei penal em branco ao avesso também. Então, olha quantos nomes, quantos conceitos você tem que memorizar para ser aprovado em provas e concursos. Mas é importante você conhecer esses conceitos. Lembra que lá atrás eu falei, estudem conceitos. Conceitos caem. Conceitos é o que mais cai nas provas. Então, vamos estudar mais um conceito, né? Você sabe quais são as espécies, ou seja, as categorias da lei penal em branco? Então vamos falar de algumas aqui. Lei penal em branco própria. É uma categoria da lei penal em branco. Lei penal em branco própria. Aqui, pessoal, o acessório vem do Poder Executivo, como uma portaria, como resoluções, como a portaria da lei de drogas, que ela precisa ser comparada com o Ministério da Saúde, para que ela se torne uma lei cheia, uma lei que não vai precisar de mais nada, mas ela precisa de um apoio do Ministério da Saúde, senão você não consegue tornar a lei de drogas efetiva. A 2,
Temos a lei penal em branco imprópria. Falamos da lei penal em branco própria, agora vamos falar da lei penal em branco imprópria. Essa aí, o acessório, já vem do nosso legislador. Na lei penal em branco própria, vem do Poder Executivo. Na lei penal em branco imprópria, vem do Poder do Legislativo. É o nosso legislador que vai ajudar a fazer a norma se tornar cheia. Quer ver um exemplo? Como nós falamos de crimes cometidos por funcionários públicos, um policial, um professor. O conceito de funcionário público você vai encontrar no artigo 327 do nosso Código Penal. O legislador que dá o conceito de que é um funcionário público. Ou seja, nós precisamos de quê? De um acessório criado pelo Poder Legislativo para podermos entender o que é uma lei penal em branca e imprópria. E temos também, como já estudamos, a lei penal em branco ao revés, invertida ou ao avesso, que é aquela que exige um complemento que se exige é o da pena, Você vai estar sempre naquele preceito secundário. Lembra que nós estudamos? Toda vez que falar de invertida, não está no conceito primário, e sim no secundário. Lembra de pena. É um macetinho, é você lembrar da pena. E também temos a lei penal em branca ao quadrado. Parece até coisa de matemática. Lei penal em branco ao quadrado. Aqui, pessoal, nós precisamos de uma narrativa de um crime, onde o legislador dá a descrição, mas necessita de dois complementos. Então aqui estamos diante de uma norma penal em branca que tem a maior dificuldade para você estudar. Toda vez que você lembrar de lei penal em branco ao quadrado, você vai precisar de dois acessórios para a lei se tornar efetivas. Quer ver? Vamos pegar aqui um caso para você entender. Você sabe que o mundo hoje, tem uma briga toda para trazer uma conscientização ambiental. Então, se você pegar o artigo 38 da lei ambiental, você vai ter lá vários conceitos. O que é mata? O que é... quais as características do crime ambiental? Então, primeiro você vai ter que ir na lei ambiental para fazer uma definição de algum conceito. Mas aí você também vai precisar de um segundo complemento, porque a lei vai exigir que tenha um dispositivo explicando quais são os atos do Poder Executivo que vão complementar essa lei. Vamos pegar aqui um exemplo, uma prefeitura. Você vai precisar de uma prefeitura, você já tem o tipo penal, você vai lá, o tipo penal, o que é uma mata, qual o tipo de meio ambiental, mas você vai precisar de um segundo. Quem que vai tornar isso efetivo? O Poder Executivo. No caso aqui, a prefeitura. Tranquilo, pessoal? Entendemos que é uma matéria já um pouco mais difícil. Você vai precisar estudar um pouco mais, que lei penal em branco, como vocês observaram, tem vários conceitos que têm grande dificuldade, como a lei penal em branco ao quadrado, que eu entendo que será mais difícil, porque ela exige dois acessórios. Um, que você vai entender qual é o conceito. O primeiro acessório, ele vai te dar o conceito. E o segundo acessório, quem vai tornar esse conceito efetivo? Aí nós damos o exemplo aqui da prefeitura, que vai fazer esse conceito se tornar efetivo. E para finalizar a lei penal em branco, nós vamos falar aqui da retroatividade da lei penal em branco. Então nós temos os nossos doutrinadores que nos ajudam a estudar esses conceitos tão difíceis. Então nós temos aqui 4 conceitos falando sobre a retroatividade da lei penal em branco. O primeiro, ela sempre vai retroagir se uma lei for mais benéfica. O nosso sistema penal, ele sempre retroage para favorecer quem, pessoal? O réu. Se for para retroagir, que seja para trazer algum benefício. Isso está até no artigo 5º, inciso 40 da nossa Constituição Federal. Ou seja, isso aqui tem uma fundamentação legal, porque está na Constituição. Ou seja, o primeiro, retroage sempre que for mais benéfica. Benéfica para quem? Para o réu. Isso já é um costume do nosso sistema penal. A segunda, não retroage em nenhuma situação. O Luiz Flávio Gomes, pessoal, costumava dizer que ele era a favor da primeira, né? Que ela retroage sempre que ela for mais benéfica. Luiz Flávio Gomes foi um dos maiores professores de direito penal, junto com Damásio de Jesus, e ele era uma pessoa que ele seguia a norma, acompanhava a lei. Evidentemente, por ele ter essa característica pessoal, ele ia apoiar sempre a primeira que fala que retroage sempre que for mais benéfica. A segunda fala que não retroage em nenhuma situação, então ele jamais iria acompanhar essa segunda posição. Isso aqui só foi
uma lembrança, eu vou fazendo esses comentários com vocês e vou lembrando, né, das aulas desse saudoso professor Luiz Flávio Gomes e também do saudoso professor Damásio Jesus, onde eu tive a honra de estudar nesse colégio. Estudei muito com o Luiz Flávio Gomes, acompanhava muito tudo que ele escrevia, tudo que ele produzia, era uma mente brilhante. Saudoso, muito saudoso. E a terceira, somente retroage quando provoca uma real modificação no tipo penal. Só retroage quando provoca uma real modificação no tipo penal. E a quarta e última, né? Só retroage quando ela se torna algo homogênea. Vamos dar aqui temos que dar uma referência, senão você não vai entender o que seria quando retroage, quando tem um efeito homogêneo no sistema penal. Aqui é só você pegar um exemplo de quando uma pessoa, você pega aí um cara malandro, né, que ele não consegue ter uma mulher só, ele quer ter 2, 3, 4 casamentos, entendeu? Então, isso daí causa automaticamente uma nulidade absoluta. Não é permitido no Brasil a pessoa ter 1, 2, 3, 4, 5 casamentos. Lá no Oriente Médio é permitido. No Brasil, isso não existe. Tranquilo, pessoal? Hoje foi um pouco mais longa a nossa aula, mas foi muito importante que deixamos aqui vários apontamentos importantes para você ser bem sucedido nas suas provas de direito penal. Por gentileza, quero deixar aqui meu agradecimento para você que acompanhou o canal até agora. Faça, se você não fez a inscrição, faça a sua inscrição no canal. É importante para o canal continuar crescendo e para que eu também me sinta motivado para fazer mais vídeos que possam ajudar várias pessoas a estudar de forma gratuita. Não esqueça de ativar o sininho, mande esses vídeos nos seus grupos de WhatsApp para ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro com as nossas matérias de direito penal. Muito obrigado. Um abraço, acadêmicos, um abraço, acadêmicas, e até o próximo vídeo.